Então, pessoal, vamos lá, continuando. Então, a gente estava falando aqui da regra do côncavo convexo, né? Eu dei o exemplo ali no slide anterior, está mostrando um exemplo de uma superfície convexa móvel e uma superfície côncava fixa, né? No caso ali, fica bem claro que é uma articulação do joelho, né? Platô tibial em relação à superfície móvel, que é o côndilo femoral. Tá bom? Então, toda vez que a gente tem uma superfície convexa em movimento, né, móvel, em relação a uma superfície côncava fixa, há um deslizamento para o lado oposto do movimento osteocinemático. Tá? Então, ali é um movimento em cadeia cinética fechada. Então, se, por exemplo, vou dar outro exemplo, depois a gente retorna para não confundir a cabeça de vocês. Tá? Vou dar um outro exemplo em cadeia cinética aberta. Né? Então, uma superfície articular convexa em movimento, por exemplo, a gente pode pensar na cabeça do húmero em relação à glenoide. Né? Então, a escápula ali, a cavidade glenoide, onde a cabeça humeral vai se articular, a cavidade glenoide é uma superfície côncava e a cabeça humeral é uma superfície convexa, concorda? Então, quando a gente faz uma abdução do ombro, uma flexão do ombro, né, a gente vai ter um movimento de uma superfície convexa em relação a uma superfície côncava, que é a glenoide. Superfície convexa, cabeça humeral, e a superfície côncava fixa, a escápula. Né? No caso, a escápula não fica tão fixa assim, né? A gente sabe que existe um movimento de escapulação ali, né? Um movimento escapular para acompanhar o movimento do húmero. Mas, para título de entendimento dessa mecânica articular, o que acontece é exatamente isso. Quando a gente faz uma abdução do ombro, a gente está levando o braço para cima, concorda? Então, o movimento osteocinemático, ele é para cima, tá? Então, quando uma superfície convexa ela está em movimento, o deslizamento ele é no sentido oposto. Então, quando eu faço uma abdução do ombro, a cabeça humeral ela vai se deslocar para onde? Se eu estou elevando o braço e o movimento de deslizamento, o movimento artrocinemático de deslizamento, ele é oposto ao movimento osteocinemático, então, se o movimento osteocinemático é para cima, o meu deslizamento ele é inferior. Tá? Então, a cabeça do húmero ela se desloca, ela desliza inferiormente. Tá? Então, óbvio que ela não se subluxa, como eu estou fazendo aqui, mas ela rola e desliza inferiormente e rola superiormente. Tá? Como a gente está vendo aqui embaixo desse asterisco, o rolamento ele sempre vai acompanhar o movimento osteocinemático. Tá? Então, primeira regrinha, quando uma superfície côncava é fixa e a superfície convexa é móvel, o deslizamento, o movimento intraarticular, ele é oposto ao movimento osteocinemático. Tá? Mas quando uma superfície côncava é móvel e a convexa é fixa, acontece um deslizamento para o mesmo lado. Então, a gente pegando um exemplo do joelho, por exemplo, né? Travou aqui o computador. Se a gente pegar um exemplo do joelho, por exemplo, tá? A gente esticando o joelho aqui, ó, fazendo uma extensão do joelho, então saindo dessa posição para a posição de extensão do joelho, a tíbia ela está se deslocando anteriormente em relação ao fêmur, correto? Então, quando eu faço uma extensão do joelho, eu estico a perna ou eu estendo o joelho e a minha tíbia ela se desloca anteriormente. A tíbia se desloca anteriormente. Então, uma superfície côncava móvel,
o deslizamento vai ser para o mesmo lado do movimento osteocinemático. Ou seja, se o movimento do osso no espaço é para frente, esse deslizamento ele também é anterior. Tá? Então, superfície côncava, móvel, o deslizamento acompanha o movimento osteocinemático. É para o mesmo lado, para a mesma direção, mesmo sentido. Tá? Então, quando a gente tiver um paciente lá que está com uma restrição de extensão do joelho, não consegue estender o joelho, é dessa forma que a gente vai pensar lá na terapia manual, na mobilização articular, intraarticular. A paciente está com uma restrição de extensão do joelho. A paciente não consegue estender o joelho. Quando a gente faz uma extensão do joelho, cadeia cinética aberta, o que acontece com a tíbia em relação ao fêmur? A tíbia ela não vai se deslocar anteriormente. Se ela se desloca anteriormente, o deslizamento ocorre para o mesmo lado do movimento osteocinemático. Então, quando eu for mobilizar esse paciente para ganho de extensão, eu vou fazer um deslizamento anterior. Eu vou respeitar o movimento artrocinemático. Tá? Na grande maioria dos casos de mobilização, o Mulligan, ele em algumas técnicas, ele deixa isso um pouco de lado, vai muito em relação, leva muito em consideração ao movimento, né? As mobilizações com movimento, que é uma das técnicas do Mulligan, que a gente coloca carga, enfim. A gente faz mobilização e o paciente ainda faz o movimento. Em alguns casos, a gente vai deixar essa regra um pouco de lado, vai pensar muito mais na sintomatologia do paciente do que numa regra de côncavo e convexo. Se a gente mobilizar anterior e pedir para o paciente fazer um agachamento e o paciente sente dor, eu vou inverter, eu vou posteriorizar a tíbia e vou pedir para ele fazer. Se ele não sente dor, a gente vai manter aquele movimento e a gente vai ganhar essa mobilidade. O paciente perde o medo de executar o movimento, vai ganhando movimento. A gente retesta. Tá? Se Deus quiser, a gente vai conseguir voltar para... Ai, caramba! A gente vai conseguir voltar para a clínica e a gente poder passar todas essas técnicas aí de manualidade, enfim. Então, retornando, todo movimento intraarticular onde a superfície côncava é móvel e a convexa é fixa, o deslizamento vai ser para o mesmo lado. Né? Exemplo da extensão do joelho, que a gente deu, né? Onde a superfície côncava, que é do platô tibial, se move em relação à superfície convexa fixa, que é do côndilo femoral. Então, há um deslizamento para o mesmo lado. Tá? O rolamento, ele sempre vai acompanhar o movimento osteocinemático, o movimento do osso no espaço. Tá? Então, quando eu faço uma extensão do joelho, há um rolamento anterior. Quando eu faço uma flexão do joelho, há um rolamento posterior. Tá? Então, o movimento de rolamento, o movimento artrocinemático de rolamento, ele vai sempre acompanhar, vai sempre ser para o mesmo lado do movimento osteocinemático. Tá? Então, resumindo, quando a superfície móvel é côncava, o deslizamento é no mesmo sentido do movimento osteocinemático. E quando a superfície móvel é convexa, o deslizamento é no sentido oposto. E o rolamento ele vai ser sempre do lado do movimento osteocinemático. Tá? Então, quando a gente está lá com o paciente, né, fez uma tendinite do manguito rotador, foi ao médico e o médico mandou ele ficar imobilizado por 20 dias de tipóia. Esse paciente ele vai evoluir com uma restrição de movimento importante, né, para alguns movimentos do ombro, de articulação do ombro. Ele vai aparecer lá no seu consultório, você vai avaliar, vai ver, não tem nada que impeça que você mobilize, né, não é um pós-operatório que tem que ter
tempo de cicatrização ali, enfim, se fez um gancho ali para luxação recidivante, ou se fez uma lesão óssea, né, uma fratura e teve que fixar. Se é apenas uma tendinite, onde a gente pode ganhar essa amplitude e deve ganhar essa amplitude de movimento, de que forma que a gente vai atender? Esse paciente está com uma restrição para abdução do ombro, né? Então, esse paciente não consegue abduzir o ombro. Aí eu fui lá, prescrevi mobilização artrocinemática para ganho de amplitude de movimento. Como é que eu vou mobilizar esse ombro para ganhar a abdução desse paciente? Né? Se a gente for pensar, como a gente falou aqui anteriormente, que a superfície convexa, que é a glenohumeral, que é a cavidade, que é a cabeça humeral, em relação à cavidade glenoide, que é côncava. Se a superfície convexa está se movimentando em relação à superfície côncava, eu vou ter um deslizamento no sentido oposto ao movimento osteocinemático. Então, voltando, se o paciente está com uma restrição de abdução e a gente viu ali que a cabeça humeral é convexa e a cavidade glenoide é côncava, a gente vai levar em consideração essa regrinha aqui, né? Que quando a gente tem uma superfície convexa em movimento, o deslizamento no sentido oposto. Então, a gente vai mobilizar esse ombro em qual sentido? Sentido oposto ao movimento osteocinemático. Então, a gente vai fazer uma mobilização em inferiorização da cabeça humeral em relação à cavidade glenoide. Tá? Paciente com osteoartrite do joelho, osteoartrose do joelho, lá, enfim, senhorinha lá, 60 anos, que está lá com uma dificuldade de flexionar o joelho e de estender o joelho. A gente viu que tem uma perda importante da flexão, não consegue nem subir uma escada direito, né? Muito por conta da dor. Então, a gente quer mobilizar ali para ganhar a flexão do joelho, né? Então, a flexão do joelho, quando a gente flexiona o joelho, a tíbia ela se desloca, né? É a tíbia que vai se movimentar. E a tíbia ela tem uma superfície articular côncava, certo? E a superfície articular do côndilo femoral é uma superfície articular convexa, concorda? Então, superfície côncava móvel, que é o platô tibial, se deslocando em relação a uma superfície convexa. O deslizamento vai ocorrer no mesmo sentido do movimento osteocinemático. O movimento osteocinemático não está sendo para posterior, para trás. Eu estou flexionando o joelho. Então, o meu deslizamento ele vai ser para posterior também. Então, se eu quero ganhar a flexão do joelho desse paciente, eu vou fazer um deslizamento posterior. Tá? Então, o movimento osteocinemático é para posterior, vou fazer um deslizamento posterior. Superfície côncava, deslizamento para o mesmo sentido. Tá bom? Então, regra do côncavo e convexo vai ser uma base importante aí para a gente entender de que forma que a gente vai mobilizar o joelho do nosso paciente, o ombro do nosso paciente, o punho, o quadril, né? Então, o entendimento da mecânica intraarticular é fundamental para que a gente execute algumas mobilizações articulares. Tá? A ideia do nosso contato de hoje é que vocês tenham essa noção em relação ao movimento tanto osteocinemático quanto ao movimento artrocinemático, assim como os tipos de contração e as cadeias cinéticas. Tá? De que forma que, como é que muda, quando a gente muda a cadeia cinética, aqui uma cadeia cinética fechada de flexão e extensão do joelho, e aqui é uma cadeia cinética aberta de flexão e extensão do joelho, como é que muda a mecânica intraarticular? E como é que isso pode repercutir quando a gente for aplicar alguma mobilização? No caso da mobilização
em cadeia cinética fechada, a gente vai ter carga, né? Então, uma mobilização com carga, que lá o Mulligan preconiza muito e que são extremamente funcionais, né? O paciente está com uma restrição para agachar, por exemplo, a gente fazer um reposicionamento, uma mobilização sustentada e o paciente executar um movimento, isso é extremamente funcional, né? O paciente readquirir esse movimento, né? Um movimento que era doloroso ou restrito por conta de algum desajuste articular, a gente reaver esse movimento, né? O paciente realizar um movimento sem dor, tá? Então, para hoje, para hoje, o que eu queria que vocês tivessem em mente é principalmente essa ideia da mobilização, da regra do côncavo convexo, de como é que isso funciona dentro da articulação, tá? Os tipos de movimento que a gente tem, né? De flexão, movimento, o que é movimento osteocinemático, o que é movimento artrocinemático, a diferença entre uma coisa e outra, né? Isso é bem importante para que a gente possa evoluir um pouco e possa falar lá na frente sobre algumas mobilizações, uma parte mais prática. Eu vou tentar passar alguns vídeos para vocês de mobilizações articulares, tá? Principalmente para joelho, tá bom? Que foi o tema lá da nossa aula inicialmente de osteoartrite. Beleza? Dúvidas, questões, podem abrir o áudio se quiserem perguntar alguma coisa. Silêncio absoluto. Todo mundo vivo aí? Só estou vendo a Vitória, o resto está todo mundo fazendo outra coisa, né? Não, né? Thiago, Oi. ontem eu tinha falado sobre indefio, sensação final. Peraí, quem está falando? Eu, Oi, fala. endifio, sei lá, se for alguma coisa de endifio, sensação final. Eu não entendi muito bem. O que seria isso? Tá, o endfeel eu vou falar de novo sobre isso aí. Mas o endfeel, deixa eu colocar aqui o slide, deixa eu ver se ele aparece, só para que as pessoas não fiquem... O endfeel, ela vai ser... que ontem você perguntou o que seria o movimento artrocinemático, quando eu estava falando lá de graduação. Peraí, pessoal. O computador aqui está meio lento. Mas o endfeel vai ser a sensação final de um movimento artrocinemático, tá? Então, é o final do movimento, é o quanto que a gente tem de amplitude de movimento intraarticular, tá? Tá? É porque quando eu for falar aqui sobre as graduações, né, uma classificação de Maitland, quando eu for falar sobre as graduações de mobilização articular, a gente vai desde o grau 1 até o grau 5, o endfeel, ele vai ser importante para a gente poder graduar essa mobilização. Se ela vai ser uma mobilização, desculpe, grau 1, grau 2, grau 3, grau 4 ou grau 5. O endfeel vai ser isso aqui, ó, tá? Vai ser, na verdade, essa linha, que é o limite normal de movimento, tá? Fora isso, além disso, já é extra-articular, tá? Então, endfeel é a sensação final de movimento intra-articular. Não é o movimento osteocinemático, é o movimento artrocinemático. Aqui seria o meu final do movimento osteocinemático. Quando eu faço esse movimento aqui, ó, e levo meu cotovelo para baixo, esse retorno é o endfeel. O endfeel, ele é dado por estruturas intraarticulares, cápsula, ligamento, né? Tendão, por que não? Tá? Então, são essas estruturas que vão dar essa sensação de endfeel, ou seja, que dão
a estabilidade articular, né? A estabilidade articular. Então, sensação de end-feel é isso. É porque eu falei isso ontem, tá, pessoal? Quem não estava ontem, alguém perguntou alguma coisa sobre graduação e tal, e aí eu falei de end-feel, vai ter essas graduações aí, mas a gente vai ver isso aí com mais calma na próxima semana, provavelmente. Tá bom? Beleza? Então, Thiago, vê se eu entendi. O desvio seria a sensação final de movimento artrosistemático. Isso. Exatamente. Pessoal, vamos botar a carinha aí. Alguém tem mais alguma pergunta, por favor? Quem tem questões aí? Dúvidas, questões? Não? Sabe tudo então, né, Taná? Posso passar a prova para vocês? Prova não, né? Avaliação. O professor de esportiva, ele tinha até dado uma dica em relação ao côncavo convexo. Não sei se em relação ao convexo X, ele tinha explicado assim pra gente, né? O X significou o contrário, então o movimento vai ser sempre ao contrário. Pra gente gravar fica mais fácil, né? Como assim o X? Do convexo. Entendeu? Ah, tá. Fica mais fácil pra gente Bom, gravar. eu acho isso maravilhoso, assim. Eu acho que essas neurotags que a gente fala, essas lembranças que a gente faz, ajudam muito no entendimento. Eu sou muito a favor do entendimento como a coisa funciona, tá? Que fica mais fácil ainda, né? Ao invés de gravar. Mas isso é um neurotag. É uma forma de a gente colocar lá no... Oi? Bem mais fácil para gravar. Para gravar, sim, para gravar. Não, entender é claro, mas fica mais fácil você lembrar também. Para gravar, exatamente, tranquilo, é ótimo, isso é uma ótima dica. Assim, então, o X, eu nunca tinha pensado nisso. Eu fazia isso na época da escola, para gravar a tabela periódica, né? Eu fazia frases, tipo, pegava lá, grupo 7A. Você vê como é que você não esquece até hoje, assim. Eu falo o grupo 7A todo, que ia cair na prova, né? Acabou que eu gravei muito isso. Mas tinha para vários, assim. Então, eu gravava cada inicial, botava uma palavra. Né? Flamengo, Clube Brasileiro Invencível Ataque, né? Flamengo, FL de flúor, Clube, SL de cloro, né? Aí iodo, aí bromo, e assim ia por diante. Gravou a tabela periódica toda. Gravei a tabela periódica. Toda não, né? Mas uma parte. Então, pessoal, essa dica da Tainá, obrigado, Tainá. É uma dica legal. Então, Nada. convexo que o deslizamento no sentido... Oi? Que o deslizamento ele vai no sentido oposto ao movimento osteocinemático, tá? Mas é importante que vocês entendam isso, que na hora a gente pegar um joelhinho lá e saber, o que eu vou fazer? O que eu quero ganhar? Né? Para onde é que eu vou? E aí a manualidade, isso aí não tem jeito, é uma curva de aprendizagem mesmo. É botar a mão e sentir, né? Então, quanto maior a expertise do profissional, melhor. Né? Tem muita discussão em relação a isso, da graduação, né? Porque a graduação, a minha mão vai ser diferente da mão do Evandro, vai ser diferente da mão da Patrícia, né? Mas quanto mais próximo isso for, melhor, né? Beleza? Pessoal, vamos botar, deixa eu bater uma fotinha aí de vocês para dizer que eu dei aula, né? Porque senão vão falar que eu tô fazendo nada. Mentira. Mas só para a gente registrar aí o momento de hoje, a Laina apareceu. A Laina tá viva? Beleza, pessoal. Todo mundo bonitinho. Isso aí. Show de bola.
Então, a Nayara perguntou qual vai ser a próxima semana, sobre o que a gente vai dar continuidade. Eu vou falar um pouco de terapia manual, vou passar alguns vídeos para vocês, de exemplos, né, de mobilização articular. Tá bom? Em princípio é isso, tá? Tá bom? Se porventura achar interessante acrescentar mais algum conteúdo, a gente vai acrescentar, tá? E a gente vai seguindo isso aí. Beleza? Todos bem? Todos em casa? Seguindo criteriosamente tudo ao contrário que nosso presidente falou, né? Tudo ao contrário. O que ele falar, façam ao contrário. Beleza? Cuidem-se aí. Falou, Evandro? Se cuida aí, cara. Você que está aí de frente e outro pessoal aí, não sei se Nayara também tá na linha de frente aí, outras pessoas aí, se cuidem aí, tá bom? Saúde a todos e vamos em frente. Vocês podem ir saindo, tá? Que eu vou ser o último aqui para poder finalizar a gravação e depois disponibilizar para vocês.